8 bilhões de motivos para se pensar em morar. Vivemos um momento muito importante da história humana, em que o morar está no palco principal de todas as gerações vivas. E nós precisamos entender de onde viemos e para onde vamos com relação à moradia. Muito se fala sobre tecnologia, muito se fala sobre inteligência artificial, muito se fala sobre economia e finanças, mas pouco se fala sobre o morar. A escalada humana na Terra tem se mostrado nos últimos 70 mil anos de forma geométrica e alcançando números jamais imaginados num espaço muito curto de tempo. A escalada humana na Terra exige novas moradias. Temos uma história significativa e precisamos perguntar para onde vamos. E para entendermos para onde vamos, precisamos recapitular de onde nós viemos. É algo muito importante. O morar é uma estrutura que envolve a humanidade desde os seus primórdios. É uma necessidade primária do ser humano. De onde viemos? Para onde vamos? Nós precisamos voltar um pouco no tempo, voltar um pouco na história para entendermos qual é a trajetória do morar. Primeiramente, nós vamos voltar no tempo 70 mil anos. A maioria dos cientistas, a maioria dos estudiosos, a maioria das universidades especializadas volta 70 mil anos no tempo e classifica esse período como um período da revolução cognitiva, quando nós começamos a utilizar a nossa capacidade de pensar para interagir com os elementos da natureza. É muito importante entender isso, porque este planeta é o único em mais de 5 mil planetas identificados pela ciência em que há modificação na estrutura da superfície do planeta, pelo menos até agora, e com as ferramentas que temos alcançado, que nós temos uma vida inteligente que interage com a superfície do planeta e a modifica. Então, quando voltamos 70 mil anos a partir da revolução cognitiva, quando começamos a utilizar nossa capacidade de pensar para transformar o meio ambiente, nós temos uma reação muito interessante da nossa espécie. Nós éramos ameaçados, muito ameaçados, por espécies concorrentes com relação ao ambiente que nós estávamos. 70 mil anos atrás, estávamos no leito do Nilo, aproveitando de diversas estruturas essenciais para que tenhamos não só a vida, mas também as habitações. Nossa habitação, gente, direto, reto, cavernas e grutas. Nós precisávamos aproveitar o que já estava pronto, porque a nossa capacidade de transformar o meio ambiente a nosso favor, criando as melhores habitações, ainda não estava pronta. Estávamos engatinhando com relação a isso. As abelhas estavam muito na frente, elas já desenvolviam as colmeias delas. Os ursos, os leões também já utilizavam as suas tocas de forma muito inteligente e a proteger a sua própria vida, a proteger a sua própria espécie. Nós temos, nesse momento, na Revolução Cognitiva, 70 mil anos atrás, a capacidade de modificar o meio ambiente a nosso favor para construir habitações de forma mais acelerada e marcante dentro desta data, 70 mil anos. Apenas, segundo a maioria dos especialistas, 10 mil exemplares humanos no Nordeste da África. A partir dali começa uma expansão, uma escalada da presença humana de forma inteligente, utilizando cada vez mais sua grande capacidade de pensar e transformar o meio ambiente a seu favor, prezando primeiramente pela sua habitação. Saímos das grutas e cavernas e vamos dar um salto, tá? Gigantesco, 70 mil anos para 10 mil anos atrás. 10 mil anos atrás, nós temos algo fundamental que tudo, absolutamente tudo mudou com relação à nossa história, com as nossas habitações. Há 10 mil anos atrás, nós entendemos a noção de território, que já era bastante ancestral, havia muitas disputas entre bandos de humanos, nós entendemos a noção de terreno. Olha bem, terreno é a unidade básica da superfície do planeta destinada à moradia. Primeiro, território, porque não havia regra, apenas o mais forte ocupava com seus bandos, grupos mais
belicamente preparados para ocupar cada vez mais território. Neste momento, nós temos um grande salto quando nós começamos a definir muito bem os territórios, os reinos, povos e até nações. É muito importante entender que, nesse exato momento, nós criamos a noção de terreno. Terreno é uma unidade menor que território. Terreno é a unidade básica da moradia, é a unidade básica da habitação. Pensa bem, você está em algum lugar agora. Ou você está em sua casa, ou você está em seu apartamento, ou você está em seu escritório, ou você está em teatro, ou você está em um lugar de festas. Tudo isso é construído a partir da unidade básica, que é a unidade terreno. Terreno é a unidade básica da construção. De onde você mora, de onde você se diverte, de onde você almoça, de onde você assiste espetáculos. Então, o terreno é a unidade básica para se construir, para se criar imóveis com destinações específicas. Por exemplo, o teatro é a casa daqueles que amam as artes. Os hospitais são a casa dos enfermos que precisam de suporte e atendimento. As escolas são a casa do saber. Então, o terreno é muito importante como noção primordial para as moradias passado, presente e futuro. A partir da noção de terreno de 10 mil anos atrás, quando nós começamos a definir áreas específicas na superfície do planeta para desenvolver com a nossa capacidade cognitiva adquirida em um grande salto 70 mil anos atrás, 10 mil anos atrás definimos o terreno, agora eu vou dar um grande salto no tempo. Precisamos viajar no tempo de forma mais acelerada para o ano de 1800, apenas 200 anos atrás. Então imaginem que nós estávamos há 70 mil anos atrás com a Revolução Cognitiva, 10 mil anos atrás com a Revolução Agrícola, quando nós precisamos nos fixar e ao nos fixarmos desenvolver habitações. Começamos com as tendas, porque elas eram muito mais flexíveis, podíamos alternar de lugar para lugar de acordo com as estações, poderíamos alternar de um território para outro de acordo com a presença da água, com disponibilidade de recursos naturais e alimentos. E neste ano especificamente, nós alcançamos uma população recorde da presença humana neste planeta, 1 bilhão de habitantes. 1 bilhão de habitantes, agora todos eles precisavam de um lugar para ficar. O nosso recorde, batido 200 anos atrás, apenas 200 anos atrás, 1 bilhão de habitantes. As cidades começaram a oferecer grandes oportunidades de emprego com a Revolução Industrial. Veja que a história da habitação está intimamente ligada à expansão humana. Neste momento, nós precisávamos não só oferecer os empregos, como também oferecer as moradias. As cidades começaram a crescer. Filhos falavam para os pais: eu vou para as cidades, porque lá existem oportunidades. Os pais falavam: fique aqui cuidando da nossa lavoura. Aconteceu um grande êxodo rural, onde as cidades começaram a crescer. Em torno do quê? Em torno das oportunidades de crescimento e de trabalho oferecido pela Revolução Industrial. Isso começa na Inglaterra de forma muito marcante, se expande pelo mundo inteiro como grande oportunidade de crescimento para 1 bilhão de pessoas. Neste momento, as moradias se estabelecem no entorno das cidades que ofereciam os empregos, os trabalhos em função da Revolução Industrial. Então a moradia precisou acelerar, os métodos construtivos já estavam também mais desenvolvidos. As habitações não eram feitas mais de forma caseira, com grupos de amigos e família cooperando entre si para construir habitações, para sistemas construtivos. E a partir daí nós temos um grande avanço, uma data muito próxima. Saímos ali de 1800 com 1 bilhão de pessoas para 1901, início do século XX. 1 bilhão e 600 milhões de habitantes no planeta. Um grande salto para quem começou, segundo a grande maioria dos cientistas, num grupo de apenas 10 mil exemplares humanos no Nordeste da África, 70 mil anos atrás. Que salto! 1 bilhão e 600 milhões no início do século XX. 1901, 1 bilhão e 600 milhões de humanos na Terra precisando de um lugar para morar. O modelo veio da onde? O modelo surgiu
precisávamos expandir, as cidades estavam crescendo, expandir lateralmente através de novos bairros já não era tão interessante, porque ficava muito longe das oportunidades. Nós precisamos acrescentar aí algo muito importante, a possibilidade de empoleirar as residências, de verticalizar o planeta. Quando olhamos de cima, o planeta, vemos as luzes acesas, as grandes cidades e as grandes edificações. Quanto mais alto, mais interessante para as cidades, por incrível que pareça. Os custos de administração das cidades não suportam a expansão apenas lateral, apenas com terrenos. Se juntarmos São Paulo e Rio de Janeiro em terrenos de 250 metros quadrados, tirando todas as unidades de prédios e apartamentos, provavelmente nós teríamos a junção das duas cidades e acabaríamos com o espaço das outras espécies na Mata Atlântica. Então, algo inteligente aconteceu por volta de 1853 a 1857 em Nova York, que fundou o grande modelo de expansão. A ilha de Manhattan trouxe o modelo de expansão mundial para todas as outras cidades do mundo inteiro. A verticalização através de um meio de transporte seguro, os elevadores. Os elevadores trouxeram a possibilidade segura de os habitantes de uma mesma cidade estarem mais próximos, promoverem encontros, sorrisos, através dos apartamentos. Até então, haviam unidades de 2, 3, até 4 andares na Europa, mas nunca com um sistema de transporte que pudesse ultrapassar esse limite, para que as pessoas pudessem subir os seus andares de forma mais tranquila e sem cansaço. Além do que, a estrutura da engenharia também se modificou com a Revolução Industrial e suportou erguer todas as cidades num ritmo muito acelerado que acompanhava também o ritmo da reprodução. Nós temos 6 coisas importantes que nós gostamos de fazer, tá? Mas, dentre elas, uma das mais importantes ao longo da história desses últimos 70 mil anos é a reprodução. Então, nós chegamos em 1901 a 1 bilhão e 600 milhões de habitantes. E aí a escalada da presença humana no planeta Terra começou a se tornar muito acelerada. Avanços na medicina, medicamentos, avanços na tecnologia também permitiram deslocamentos mais longos de forma mais rápida. A indústria naval, a indústria aérea, a indústria ferroviária, os carros, toda essa expansão que havia sido feita 10 mil anos antes, praticamente a cavalos, começou a ser realizada através de máquinas. Nossa expansão se tornou muito forte. Nesta época, o Brasil é independente de Portugal há apenas 200 anos. Então vocês imaginem que quando nós nos tornávamos independentes, o mundo já tinha 1 bilhão de habitantes. Chegamos a 2001 com 6 bilhões de habitantes. 6 bilhões de habitantes. Qual é o saldo de tudo isso? 4 bilhões e 400 milhões de novos habitantes em apenas 100 anos. Tudo que não conseguimos fazer antes, em termos de ocupação do planeta Terra, aconteceu no século XX. A maior expansão da malha urbana mundial feita pela nossa espécie aconteceu no século XX, de forma muito acelerada e muito marcante. O modelo adotado em Nova York serviu para criar a maior expansão humana na Terra. Não só geograficamente, mas também de forma reprodutiva, chegando ao século XXI, 2001, com 6 bilhões de habitantes. 6 bilhões de habitantes, 6 bilhões de motivos para se pensar em morar. Em apenas 100 anos, batemos nosso recorde de presença humana na Terra, com 4,4 bilhões de pessoas a mais relacionado 1901 com o ano de 2001. A maior expansão da malha urbana mundial, criada pela geração X, a mais expansiva, a mais empreendedora, a mais estressada e a mais estressante também. 4,4 bilhões de pessoas a mais, um salto gigantesco. Quem nasceu antes de 2000 pode fazer a conta. Você deve ter uma avó
que deve ter nascido por volta de 1930, 1940, 1920. Para termos noção disso, todas elas, de uma certa forma, têm alguma coisa a ver, no Brasil especificamente, tá? Com sítios, fazendas, uma morada mais tranquila, um pouco fora das cidades, com cultivo das principais necessidades da família no próprio terreno onde as pessoas moravam, árvores frutíferas, criação de animais, de forma muito marcante nessa época. E um detalhe, a reprodução. Todas as avós nascidas em 1920, 1930, 1940 tiveram grande quantidade de filhos para poder causar toda essa expansão. Toda essa expansão de 4,4 bilhões de humanos no século XX vem das nossas avós. Elas foram as maiores criadoras da demanda por moradias do século XXI. A minha, especificamente, teve 9 filhos. E a sua? Faz a conta e comenta aqui, me envia no comentário. Normalmente eu faço essa pergunta em todas as minhas palestras e o recorde até agora foi em Sorocaba, quando alguém levantou a mão e falou: a minha avó teve 26 filhos. Quero saber o de vocês, hein? Coloca aqui por gentileza.